Nesse vídeo eu vou te falar sobre a Volkswagen SP2. O quê? Você nunca ouviu falar da Volkswagen SP2? Então você está no lugar certo. Tanto quem não conhece ou você que quer matar a saudade. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te apresentar esse carro que foi considerado um dos carros mais bonitos fabricados pela Volkswagen. Me diz uma coisa, não sei se você sabia, mas o SP2 foi um carro esportivo muito ousado para a época e raramente é encontrado hoje em dia. Esse carro, que apesar de bonito, foi um dos grandes fracassos de vendas da Volkswagen. Sabe por quê? Eu já te conto, mas antes vou apresentar rapidinho essa joia. O SP2 foi um carro da década de 70 que se tornou um verdadeiro ícone da Volks. Ele surgiu justamente quando a fabricante decidiu mergulhar de vez no mercado de carros esportivos. Até hoje, esse carro é um dos mais estilosos da marca. É considerado por muitos como o carro mais bonito da Volkswagen. O SP2 surgiu para atender um consumidor mais exigente no momento histórico do país. Esse momento que é conhecido como Milagre Brasileiro. Nessa época, houve um enorme crescimento na economia e as pessoas procuravam ostentação. Assim, para suceder os modelos da Carmanguia, a Volkswagen do Brasil resolveu desenvolver o Projeto X e contou com um designer muito renomado da época, o senhor Márcio Piancastelli. Utilizando a robusta mecânica do Volkswagen Variant, o SP2 tinha um futuro promissor devido ao seu designer bastante futurista. O significado de SP2 deveria ser Sport Prototype ou Special Project, mas era simplesmente uma abreviação de São Paulo, homenagem ao estado onde ficava a montadora alemã. Você não sabia disso? Então aproveita que essa curiosidade merece teu like e ajuda a compartilhar essas curiosidades para mais pessoas. O designer Piancastelli começou esse projeto em 1969 e liderava uma equipe de engenheiros que tinham um enorme desafio: criar um modelo capaz de bater outro carro fora de série, o Puma GT. Por esse motivo, esse esportivo que era fabricado em fibra começou a fazer mais sucesso que o Carmanguia, outro veículo que era muito desejado da época. Assim, o chamado Projeto X, que foi desenvolvido a 7 chaves, media 2,4 metros de entre-eixos, o padrão adotado pela montadora na época. Esse projeto envolvia um coupé para 2 pessoas, capô longo e posição de dirigir recuada. O propulsor dessa máquina era o famoso motor traseiro Boxer 1600 a ar, usado nos TL e Variante. Caso você queira aprender mais sobre esse tipo de motor, vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns cursos para você aprender sobre a mecânica do motor Boxer. O SP2 era extremamente baixo, já que esta era uma tendência da época. Contudo, ainda oferecia uma pegada esportiva com um certo conforto. Depois de 3 anos em desenvolvimento, finalmente o SP2 foi apresentado no Salão do Automóvel de 1972, com um visual bastante atualizado para a época. Nessa mesma época, ainda existia o Carmanguia, que foi inspirado no Porsche 911. O estilo da Volkswagen SP2 com certeza era um ponto forte, e até hoje é considerado um design bastante atual. Com certeza um carro com bastante potencial, mas que foi bastante prejudicado por uma falha no projeto. Agora tem uma coisa, se você está gostando desse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreva no canal. Se inscrevendo, você não perde nenhuma novidade do mundo automobilístico. Já se inscreveu? Perfeito! Te agradeço então e continuo te falando desse belo projeto com um apelo visual extraordinário que é o SP2. Esse carro tinha frente semelhante aos modelos TL e Variant, que estavam sendo atualizados no mesmo momento do lançamento do esportivo.
Os engenheiros se preocuparam mais com a beleza do que com a aerodinâmica, uma vez que a frente era de certa forma alta. Tinha a parte inferior curvada para dentro, deixando enorme fluxo de ar passando por baixo. Nessa parte ficavam duas buzinas expostas. Além disso, o Volkswagen SP2 tinha para-choque de uma lâmina com acabamento preto e extremidades envolventes e altas. Esse protetor, inclusive, incorporava os piscas. Os 4 faróis em molduras cinza eram os mesmos de TL e Variant, tendo ainda a parte central com o logotipo Volkswagen e friso cromado, sem qualquer entrada de ar. No para-brisa, o limpador era pantográfico. A frente era levemente inclinada para frente e o capô era bastante longo, limitando-se à proximidade frontal. Com isso, a cabine era recuada, tendo colunas bem inclinadas e colunas largas e envolventes, tendo ainda vigias arredondadas. Nas portas do Volkswagen SP2 haviam maçanetas cromadas e embutidas, assim como os batentes dos vidros. Aliás, as janelinhas traseiras eram basculantes. Faixas decorativas vermelhas se mesclavam com os protetores pretos laterais. E não coincidentemente, eram as cores da bandeira do estado de São Paulo. As rodas eram de aço com aro de 14 polegadas e o famoso copinho na ponta de eixo. Esse conjunto era o mesmo empregado na Brasília, porém, no SP2 era montado com pneus 185/80 R14, ou seja, eram pneus bem altos para um carro esportivo. O Volkswagen SP2 tinha grandes entradas de ar laterais nas colunas C, que eram bem inclinadas e portavam uma tampa com vigia integrada, que dava acesso ao diminuto espaço atrás dos bancos e ao motor. Nessa tampa traseira ficava o símbolo Volkswagen SP2 cromado. Agora, estilosas mesmo eram as lanternas retangulares envolventes, sendo estas quase ocultas sobre a curvatura da carroceria. Elas se integravam às faixas laterais e terminavam em 2 batentes emborrachados, que serviam de para-choque, tendo entre eles a placa de identificação do veículo com suas luzes. Abaixo existia uma enorme grade metálica envolvente que escondia o silencioso do SP2, assim como parte do escape, que tinha ponteira lateral cromada. O esportivo não tinha faróis auxiliares, tendo também apenas um retrovisor cromado. Por dentro, o Volkswagen SP2 era um carro esporte que realmente fazia jus à proposta. Tinha revestimento central do painel em cor laranja, contendo velocímetro com odômetro parcial e total, bem como contagiros até 6.000 RPMs. Esses dois ficavam atrás do volante, que eram de 3 raios, com acabamento em couro e raios metálicos. Ao centro do painel ficavam 4 mostradores menores, sendo eles nível de gasolina, temperatura, do óleo, voltímetro e relógio. As posições das marchas iam entre os instrumentos agrupados, tendo logo abaixo um rádio toca-fitas AM e FM, simplesmente um luxo para a época. Botões de faróis, limpadores e alerta ficavam mais para baixo. Tendo o console integrado ao túnel, o SP2 contava com porta-luvas com tampa e chave, em um conjunto separado, indicando assim a prioridade do painel para o motorista. No túnel, um cinzeiro com tampa e alavanca de câmbio curta, com capa de couro e pomo de madeira, mesmo acabamento do freio de mão. Junto deste, havia uma pequena alavanca para a abertura da tampa traseira que não tinha puxador. Com bancos esportivos envolventes, o SP2 apresentava acabamento em couro ou couro vinil pretos, que tinham ainda apoios de cabeça integrados. Um projeto tão futurista, para você ter uma ideia, esse modelo inclusive foi recentemente incorporado nos Polo GTS e Virtus GTS. As portas vinham no mesmo padrão com couro e vinil, sendo que maçanetas e manivelas tinham acabamento cromado, assim como o estiloso acendedor de cigarros na porta do passageiro. Havia ainda ventilador de série. Atrás,
O assoalho sobre o motor era encarpetado e tinha 2 cintas afiveladas para prender objetos, já que o porta-malas dianteiro contava apenas com 141 litros, com o traseiro tendo 205 litros. Todo o acabamento de teto e colunas era preto no SP2. Infelizmente, o capricho que sobrou na quantidade de detalhes faltou no seu desempenho. Já nos primeiros exemplares ficou muito claro que apenas o motor Boxer 1600 de 65 cavalos brutos não seriam suficientes para empolgar os mais exigentes. Por esse motivo, surgiu a ideia de fazer um motor maior, um 1700 com 75 cavalos. Outra estratégia era recomendar o abastecimento com a gasolina azul, que tinha a maior octanagem da época. Mesmo com essas estratégias, infelizmente, o que virou motivo de piada e não agradou os consumidores foi o fraco desempenho. Mesmo com essa gasolina, o Volkswagen SP2 ia de 0 a 100 em 17,4 segundos e tinha a máxima de 161 km por hora. Seu consumo médio era de 10,5 km por litro. E com esse fiasco de desempenho para um esportivo, o SP2, que não animava os amantes da velocidade, teve seu fim anunciado. O SP2 foi um dos carros que menos duraram no mercado brasileiro e foram fabricados apenas 11.123 unidades. Devido à raridade do projeto, hoje seus preços estão exorbitantes e facilmente encontramos exemplares na faixa dos mais de R$100 mil. Me diz aqui nos comentários o que você achou desse carro. Muito bonito, não é mesmo? Se você se esqueceu, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações em primeira mão com os vídeos novos do canal. Falando em vídeos, vou deixar aqui disponível mais alguns vídeos que te deixará bem informado. Caso você queira conhecer um pouco mais de algum outro carro, também pode deixar nos comentários. Me despeço por aqui e te aguardo no próximo vídeo.